Tem uma regra de ouro que todo mundo aprende desde pequeno no silo. Se você ousar falar em voz alta que quer ir lá fora, você vai. Só que tem um detalhe. Você nunca mais volta vivo. Segura a cadeira, meu amigo, porque hoje a gente vai mergulhar fundo no resumão mais completo e detalhado de Silo que você já viu. Da primeira temporada até onde a história tá agora na terceira. Sem enrolação, com riqueza de detalhes e do jeito que a galera gosta. Para você entender a dimensão dessa doideira, tenta imaginar o cenário. Existe uma comunidade de 10.000 pessoas confinadas num buraco gigante escavado na terra. Um bunker de concreto e ferro com nada menos que 144 andares para baixo. Ninguém ali dentro sabe quem construiu aquela estrutura monstruosa. Ninguém sabe o que diabo aconteceu com o mundo lá fora. E para piorar o clima de paranoia, toda a história humana de antes da chamada rebelião, que rolou há 140 anos, simplesmente foi apagada dos livros. Destruíram fotos, queimaram documentos e proibiram qualquer objeto do passado. O Silo é regido por um livro sagrado de leis, chamado O Pacto. E as regras são extremamente rígidas, tá ligado? Se você for pego guardando qualquer objeto antigo, que eles chamam de relíquias, tipo um copo diferente, um livro velho ou uma chave de fenda antiga, você tá ferrado. A sociedade lá dentro é dividida por classes e andares. A elite e os burocratas moram nos andares de cima, onde tem luz boa e comida fresca. A TI e o judiciário comandam o meio da estrutura com mão de ferro. E lá no fundão, no andar 144, fica a galera da mecânica. O pessoal sujo de graxa que segura a bronca pesada de manter os geradores gigantes funcionando para garantir a energia e o ar de todo mundo. No topo do silo, no grande refeitório principal, existe uma tela de projeção gigante. Essa tela mostra para a população a imagem do mundo lá fora. Um deserto cinzento, tóxico, sem vida, com o céu nublado e árvores secas. E é através dessa tela que a galera assiste ao ritual mais macabro do silo: a limpeza. Quando alguém quebra as leis graves ou grita a frase proibida, "Eu quero sair", os caras vestem a pessoa num traje de proteção branca de aparência moderna. Mandam a coitada pra fora através de uma eclusa blindada. A pessoa limpa a lente da câmera externa com um pano pra galera de dentro enxergar melhor. E em menos de 3 minutos o ar venenoso consome o traje e a pessoa cai dura no chão à vista de todo mundo. A nossa história começa pra valer focando no casal Allison e Holston Becker. O Holston é o xerife respeitado do silo. Um cara correto, calmo, que cumpre as leis do pacto à risca. A Allison é a esposa dele, uma mulher extremamente inteligente que trabalha no departamento de TI. O sonho da vida da Allison era ser mãe. Só que no silo ninguém engravida quando quer. O governo controla o crescimento populacional através de uma loteria de natalidade. Quando o casal ganha a autorização, os médicos dão um prazo de 1 ano para a mulher engravidar e prometem que vão retirar o implante contraceptivo que fica no quadril dela. O tempo da Allison e do Holston vai passando, o ano vai acabando, e a Allison não engravida de jeito nenhum. Ela começa a ficar frustrada, triste e desconfiada. Até que um dia, ela atende um chamado de manutenção na TI e conhece um carinha chamado George Wilkins. O George é um engenheiro da mecânica meio fora da caixa, que compra relíquias no mercado negro e é fascinado pelo passado. O George chama a Allison num canto e mostra uma parada proibida, um HD antigo com arquivos de software de antes da rebelião. Ele precisava da inteligência da Allison para conseguir rodar os arquivos e ver o que tinha dentro daquele disco rígido. A Allison aceita ajudar o George na surdina, e quando ela usa um programa especial para decodificar os arquivos do HD, a cabeça dela simplesmente explode. Ela encontra manuais antigos, esquemas do silo e um vídeo curto mostrando o mundo lá fora totalmente diferente da tela do refeitório. Um ambiente verde, bonito, cheio de árvores, ensolarado e com pássaros voando no céu. Nisso, a Allison junta as peças e percebe outra crueldade inacreditável. Ela conversa com uma mulher idosa do silo e descobre que os médicos nunca tiram o implante contraceptivo das mulheres. Eles fingem que fazem a cirurgia de remoção, mas deixam o chip lá dentro para escolher quem pode ou não ter filhos baseando-se na obediência da família ao sistema. A Allison percebe que a vida inteira dela foi uma farsa manipulada pela elite do silo. Tomada pelo desespero e pela revolta, a Allison surta completamente. Ela pega uma faca de cozinha, vai pro banheiro e corta o próprio quadril num banho de sangue para arrancar o implante fora. Em seguida, ela caminha ensanguentada e descontrolada até o refeitório lotado. Na frente de todo mundo, inclusive do próprio marido horrorizado, ela grita a frase proibida: "Vocês estão sendo enganados. Esse mundo lá fora é uma mentira. Eu quero sair."
O Holston fica em choque, chora, implora para a esposa recuar, mas não tem jeito. A lei do pacto é implacável. A Allison é vestida no traje de limpeza. Antes de sair pela porta blindada, ela olha nos olhos do Holston e faz uma promessa. Se o mundo lá fora for bonito e verde do jeito que eu vi, eu vou limpar a câmera para você saber. Se for morto de verdade, eu não limpo. O silo inteiro para assistir a tela do refeitório. A Allison sai pela eclusa, pega o pano, limpa a lente da câmera com um sorriso no rosto. Anda mais alguns passos em direção à colina e cai morta no chão. O Holston assiste ao cadáver da esposa pela janela da delegacia e o mundo dele desaba por completo. 3 anos se passam. O Holston vive feito um fantasma, amargurado pelo luto e assombrado pela dúvida. Até que um dia, acontece uma tragédia lá no fundo do poço. O George Wilkins, aquele mano da TI que mostrou o HD para Allison, aparece morto nas profundezas do andar 144. O corpo dele foi encontrado esmagado perto dos geradores. O judiciário e os investigadores da TI fecham o caso em 5 minutos com uma conversa mole. Dizem que o George se churrascou pulando lá do topo das escadas centrais por causa de depressão. Só que a namorada secreta do George não aceita essa historinha nem a pau. E é aqui que entra em cena a nossa protagonista braba, Juliette Nichols. A Juliette é uma mulher durona, fechada, traumatizada por tragédias familiares no passado. Quando ela era criança, o irmão mais novo dela morreu de doença, o que fez a mãe dela cometer um churrascamento por desespero. A Juliette culpou o próprio pai, o Dr. Pete Nichols, um médico respeitado do silo, e fugiu de casa aos 13 anos. Ela se refugiou nos andares de baixo e foi criada pela Martha Walker, uma mecânica veterana e fobia social que virou uma verdadeira mãe para a garota. A Juliette conhecia o George melhor do que ninguém. Ela sabia que o cara tinha um pavor absurdo de altura e que ele jamais se churrascaria pulando num abismo de escadas. Determinando a provar que o namorado foi assassinado, a Juliette chama o xerife Holston até a mecânica. Ela leva o xerife numa caverna secreta atrás dos geradores e mostra o esconderijo do George com todas as relíquias. O Holston olha para o medo e para a determinação da Juliette e percebe que ela tá certa. O George foi queimado de arquivo. Nesse momento, a chave vira na cabeça do xerife Holston. Ele percebe que a falecida esposa dele, a Allison, não estava doida. Ela foi arrastada para a morte porque descobriu a verdade que o sistema tenta esconder a todo custo. O Holston cansa de servir a um governo mentiroso. Ele vai até a delegacia, tira o distintivo e fala bem alto para todo mundo ouvir. Eu quero sair. O pavor toma conta da delegacia, mas o processo é irreversível. O Holston é vestido no traje, a eclusa se abre e ele pisa no solo do lado de fora. Pela câmera, a população vê o xerife pegar o pano, limpar a lente, tirar o capacete do traje de proteção, engole o ar tóxico, rastejar até o corpo seco da Allison, abraçar a esposa e deitar do lado dela para morrer junto. A morte do xerife Holston cria um vácuo de poder gigante no silo. Só que antes de ir para o espaço, o Holston fez uma parada que deixou a elite do topo espumando de raiva. Ele deixou assinado um documento oficial nomeando a sua substituta no cargo de xerife. E quem ele escolheu? A Juliette Nichols, uma mecânica da periferia do andar 144. A prefeita Ruth Jones, uma velhinha simpática e justa que governa o silo há décadas, decide respeitar a última vontade do falecido xerife. Junto com o seu fiel vice-xerife Sam Marnes, um velhinho durão que é apaixonado em segredo pela prefeita, eles decidem descer os 144 andares a pé para avaliar a Juliette. A caminhada pela escadaria central mostra a divisão brutal do silo. Conforme eles vão descendo, a luz vai ficando fraca, o ar vai ficando pesado e as pessoas vão ficando mais pobres e desconfiadas. No meio do caminho, a prefeita e o Marnes passam pelo departamento de TI e conversam com o Bernard Holland. O Bernard é o chefe da TI. Um cara de óculos, engomadinho, com postura passivo-agressiva e aparências de burocrata inofensivo. O Bernard faz de tudo para convencer a prefeita a não nomear a Juliette. Ele diz que colocar uma operária da mecânica no comando da lei vai causar uma revolta nos andares de cima. E do lado do Bernard está o Robert Sims, o chefe dos sombras do judiciário, a polícia secreta que anda de casaco preto e resolve as coisas na violência. Mesmo com a pressão da TI e do judiciário, a prefeita Ruth Jones vai até o fundo do poço e conversa com a Juliette. De primeira, a Juliette manda a prefeita se catar. Ela não quer saber de farda, não quer saber de lei e odeia o pessoal do topo.
Só que a prefeita mostra o distintivo do Holston e revela que o xerife deixou um recado para ela. Se ela aceitasse o cargo, ela teria autoridade total para investigar a morte do George Wilkins sem a interferência do judiciário. A Juliette enxerga a oportunidade perfeita, engole o orgulho e aceita vestir a estrela no peito. Só que a felicidade e a esperança duram muito pouco no silo, meu amigo. Na viagem de volta para a parte alta, a comitiva da prefeita para numa cantina no meio do caminho para descansar. A prefeita Ruth Jans vai ao banheiro, bebe uma água da pia e começa a passar mal. Em questão de minutos, ela cai no chão sangrando pela boca e pelo nariz e morre nos braços do desespero do Sam Marnes. Ela foi envenenada. O vice-xerife Sam Marnes surta de dor e ódio. Ele sabe que o veneno era para ter sido para ele ou para barrar a posse da Juliette. O Marnes volta para a delegacia cego por vingança, começa a quebrar tudo e jura que vai matar quem fez aquilo. Só que antes de conseguir avançar na investigação, um assassino invade a casa do Marnes no meio da noite e mete um tiro no peito do velho, mandando ele direto para o Vasco da Gama. Em menos de uma semana, o silo perdeu o xerife, a prefeita e o vice-xerife. E adivinha quem assume o poder supremo do silo por lei de sucessão do pacto? Ele mesmo, Bernard Holland. O chefe da TI vira prefeito interino. A Juliette chega nos andares de cima no meio desse caos absoluto. Ela coloca o distintivo de xerife no peito, mas sabe que tá pisando num ninho de cobras venenosas. O Bernard finge que é amigo e apoia a garota, mas coloca o Robert Sims para vigiar cada passo dela. Investigando o apartamento do falecido Marnes, a Juliette encontra pistas que o George deixou antes de morrer. E ela conhece um personagem super importante, o Lucas Kyle. Lucas é um jovem inteligente da TI que passa as noites sozinho no refeitório principal. Ele fica olhando para a tela gigante, observando os pontos luminosos no céu noturno. O Lucas nem sabe o que são estrelas. Ele chama aquilo de luzinhas misteriosas que se movem no céu. Lucas vira um aliado secreto da Juliette na parte alta. A Juliette consegue recuperar o tal HD proibido do George, que estava escondido na casa da Martha Walker. Com a ajuda das anotações do George e da sabedoria do Lucas, ela encontra um computador antigo que não está conectado na rede da TI. Ela coloca o HD para rodar e assiste chocada ao mesmo vídeo que a Alison viu anos atrás. O vídeo do mundo lá fora verdinho, com árvores, sol e pássaros voando no céu. A Juliette fica em transe. O mundo lá fora tá vivo. A limpeza é uma execução farsesca. E a partir desse segundo, a cabeça da nossa protagonista vira uma bomba relógio pronta para explodir o sistema. A Juliette mal teve tempo de processar a emoção ao assistir ao vídeo do mundo verde no HD do George. Em questão de minutos, os alarmes do silo começam a soar feito loucos. O Bernard Holland e o Robert Sims descobrem que a nova xerife tá com a relíquia mais perigosa do sistema. Nisso, meu amigo, começa uma caçada humana alucinante e claustrofóbica pelos 144 andares do silo. Os sombras do judiciário acionam a infantaria pesada, ligam os refletores das escadas e fecham todas as saídas de emergência. E cara, se liga na dimensão da sujeira do Bernard. O cara tem uma sala de monitoramento secreta, escondida no andar da TI, recheada de telas de alta definição. Ele vigia cada passo, cada conversa e cada respiração dos moradores através de microcâmeras e microfones camuflados dentro dos sensores de fumaça. Ninguém tem privacidade nenhuma naquela desgraça. O Bernard é o verdadeiro mestre dos marionetes, o resto é tudo figurante. A Juliette se vê completamente encurralada no meio da escadaria central, cercada por dezenas de guardas armados subindo e descendo. Sem ter para onde correr e segurando o HD contra o peito, a mina toma uma atitude de pura insanidade. Ela se joga de uma altura absurda para dentro da tubulação de lixo da estrutura. A Juliette despenca no escuro, batendo nas paredes de metal, se arrebentando toda, e cai quase sem vida lá no chão de graxa da área da mecânica. A mina é braba demais, não tem como não torcer por ela. A galera da mecânica acolhe a Juliette toda machucada e sangrando. A Martha Walker, aquela veterana que é a mãe de criação dela, esconde a garota na sua oficina. Ali, no escuro do andar 144, a Juliette conta toda a verdade para Martha. Ela fala do HD, do vídeo das árvores verdes e da suspeita de que as pessoas enviadas para a limpeza são assassinadas de propósito. A Martha, que é uma especialista genial em materiais e ferramentas, pega um rolo de fita adesiva da TI para analisar. Sabe aquela fita amarela que a TI usa para selar as juntas do traje de proteção dos limpadores? E a chave vira na cabeça da velhinha num estalo genial. Presta atenção na maldade do sistema. A fita adesiva que a TI fabrica é uma porcaria feita de propósito com material biodegradável de baixíssima qualidade.
Quando o limpador sai para a superfície, o ar tóxico e corrosivo destrói a cola da fita em menos de 2 minutos. O veneno entra pelas dobras das roupas, invade o capacete e a pessoa sufoca até a morte. Os caras mandam a pessoa para fora com um traje que parece blindado, mas selam as pontas com uma fita vagabunda para garantir a execução. A Martha Walker, sem dizer nada para ninguém, toma uma atitude heróica. A velhinha, que não saía da própria oficina há mais de 20 anos por causa de agorafobia profunda, arranja forças do além, sai de casa e vai até a oficina dos suprimentos. Ela troca escondida todos os rolos de fita da TI pelos rolos de fita de alta resistência da mecânica. Uma fita hermética, emborrachada, que suporta calor, ácido e não vaza por nada nesse mundo. Não demora muito, e as forças do judiciário invadem a mecânica e encontram o esconderijo. Para evitar que os seus amigos de uma vida inteira sejam executados por traição, a Juliette toma uma decisão nobre. She entrega de cabeça erguida. O prefeito Bernard decreta a sentença imediatamente, sem direito a julgamento. Limpeza total. O Bernard acha que tá mandando mais uma rebelde pro abate para servir de exemplo e calar a boca do povo de uma vez por todas. Mal sabia ele que a fita da Martha ia mudar a história do silo para sempre. Chega o dia do evento. O silo inteiro para. 10.000 pessoas se espremem nas galerias e no refeitório para olhar para a tela gigante. Os guardas vestem o traje branco na Juliette, só que na hora de selar os pulsos, os tornozelos e o pescoço, eles usam a fita reforçada da mecânica, achando que é a fita normal da TI. A eclusa pesada de ferro se abre e a Juliette pisa no solo do lado de fora. Dentro do capacete da Juliette, acende uma tela de projeção em alta definição. E o que aparece para o olho dela? Aquela mesma imagem deslumbrante de um mundo verde, cheio de árvores, céu azul e pássaros voando em bando. A imagem é tão perfeita que qualquer um ajoelharia de emoção achando que o planeta tá curado. Só que a Juliette é macaca velha e desconfiada. Ela para, olha fixamente para os passarinhos voando no céu do visor e percebe uma parada bizarra que faz o sangue dela gelar. Os pássaros estão voando na mesma formação exata, fazendo as mesmas curvas que ela viu no vídeo do HD do George. Era uma animação computadorizada gravada em loop, uma ilusão em holograma projetada no vidro do capacete. A intenção maquiavélica dos criadores do silo era essa. Eles mostram um paraíso falso dentro do capacete para a pessoa ficar eufórica. A pessoa limpa a câmera externa com o pano para a galera de dentro enxergar o paraíso. E enquanto ela tenta andar em direção às árvores, a fita ruim vaza e a pessoa cai morta antes de perceber que caiu num truque. A Juliette saca o golpe na hora. Ela olha bem para a câmera do silo, pega o pano de limpeza e joga no chão. Ela se recusa a limpar. O silêncio no refeitório do silo 18 é perturbador. Lá na sala de controle, o Bernard entra em pânico total, começa a suar frio e grita pro microfone. Ela não tá limpando. Por que diabos ela não tá limpando? A Juliette ignora a câmera e começa a andar em direção aos corpos do ex-xerife Holston e da Allison. Ela tenta tocar no ombro do cadáver do Holston, mas a mão dela tropeça numa pedra gigante que no capacete nem aparecia. Por causa da interferência física, o sistema de holograma do capacete dá um glitch e pifa de vez. A ilusão do mundo verde desmorona na frente dos olhos da Juliette. Ela enxerga a realidade crua e assustadora. O mundo lá fora é sim um deserto poeirento, cinzento, destruído e completamente morto. A fita reforçada da Martha Walker segura o ar tóxico do lado de fora. O traje não vaza. O veneno não entra. A Juliette não morre. A população do silo 18, grudada nas telas do refeitório, surta em choque absoluto. Eles veem a Juliette passar por cima do cadáver do Holston, subir a colina e andar para longe até sumir no horizonte viva. A tese da TI, de que qualquer um que sai morre em 3 minutos, foi destruída ao vivo para 10.000 testemunhas. Bernard corre desesperado até o servidor central, pega uma chave mestra vermelha e sussurra em transe. Ela sabe. Meu Deus, ela sabe. E o episódio final da primeira temporada fecha com uma das imagens mais marcantes da história da ficção científica. A Juliette chega no topo do morro e olha para a linha do horizonte. Não tem nada verde. Mas ao redor da cratera dela, existem dezenas de outras crateras circulares idênticas espalhadas pelo deserto. Cada uma com a sua própria câmera e o seu próprio silo subterrâneo escondido. E lá no fundo da paisagem cinzenta, aparecem as ruínas esqueléticas dos arranha-céus da cidade de Nova York destruída.
O Silo 18 é só uma peça num tabuleiro gigante de 50 bunkers. Que final de explodir a cabeça, meus amigos. Agora a história se divide em duas frentes totalmente malucas e paralelas. De um lado, a gente acompanha a luta desesperada da Juliette para continuar viva na superfície destruída. Do outro, a gente vê o Silo 18 virar um caldeirão de pressão, prestes a explodir numa guerra civil sangrenta, depois de passar do topo da colina e enxergar a imensidão assustadora de crateras espalhadas pelo deserto. A Juliette percebe que os tanques de ar do traje dela estão no limite. O oxigênio está acabando. A caminhada no terreno irregular é cansativa demais e ela precisa achar um abrigo imediatamente. Sufocando, mancando e sentindo a pressão do ar tóxico ao redor, a nossa guerreira anda em direção à cratera mais próxima, a entrada do Silo 17. Mano, a cena quando a Juliette chega na rampa do Silo 17 é digna de filme de terror. A porta blindada da eclusa está escancarada, enferrujada, aberta para o tempo. E logo na entrada da rampa, existe uma pilha macabra de trajes de limpeza antigos com esqueletos humanos dentro. Todo mundo que foi mandado para fora daquele silo ao longo das décadas caiu morto ali mesmo na porta. A Juliette engole a seco, toma coragem e começa a descer as escadas na escuridão total. O ambiente lá dentro é completamente fantasma e sinistro. O Silo 17 está abandonado, destruído, sem luz elétrica nenhuma e com os andares inferiores cobertos por uma água negra, parada e fedorenta. Anos atrás, rolou uma revolta sangrenta por lá, a população descobriu a farsa, tentou arrombar as saídas de qualquer jeito, o sistema ruiu e quase todo mundo se matou em combates violentos ou acabou morrendo afogado no escuro quando os geradores pifaram. Pense num clima pesado, tá doido? Só que enquanto a Juliette anda pelos corredores escuros, ela percebe uma parada bizarra. Ela não tá totalmente sozinha naquele cemitério de concreto. A Juliette começa a ouvir uns barulhos metálicos e uns passos ecoando nos andares do meio. Quando ela vai investigar com a lanterna, dá de cara com uma porta blindada de alta segurança, trancada por dentro com trancas pesadas. Nisso, uma voz surtada, trêmula e extremamente desconfiada fala pelo interfone. É o Solo. Ou pelo menos é assim que ele se apresenta no começo. O Solo é um humano completamente traumatizado que vive trancado naquela cela de segurança máxima há mais de 30 anos. Ele era só uma criança quando a rebelião do Silo 17 destruiu a sociedade do lugar. O pai dele, que era um engenheiro graduado da TI, trancou o moleque ali dentro para salvar a vida dele antes de ser morto pelos rebeldes. E o coitado do Solo cresceu sozinho na escuridão, conversando com as paredes, desenhando nos móveis e comendo ração industrializada estragada. No primeiro momento, o Solo surta e mete o louco pra cima da Juliette. O cara tá tão doido da cabeça por causa do isolamento que acha que ela é um fantasma ou um monstro enviado pelo deserto pra matar ele. He se recusa a abrir a porta blindada e ameaça a mina de tudo quanto é jeito. Só que a Juliette é macaca velha e tem uma paciência de ferro, né? Ela não amarela pra agressividade dele, senta no chão do corredor e começa a conversar com calma, contando quem ela é e o que aconteceu no Silo 18. Aos poucos, ela ganha a confiança do maluco e descobre que o nome verdadeiro dele é Jimmy. E o mais importante, o Jimmy guarda manuais técnicos e códigos de acesso dos servidores centrais do Silo 17. Enquanto a Juliette tenta sobreviver e fazer amizade com o Solo lá no Silo 17. De volta ao nosso querido Silo 18, o bagulho tá pegando fogo, meu irmão. A imagem da Juliette andando pra longe no horizonte sem cair morta destruiu a autoridade do Bernard Holland. A população viu com os próprios olhos que a versão oficial da TI era uma mentira deslavada para manter todo mundo adestrado. O Bernard entra num desespero cego para tentar abafar o caso. Ele vai na rádio central do Silo e mente na cara dura para a população, dizendo que a Juliette na verdade caiu morta logo depois de passar do morro e que as imagens foram cortadas por problemas técnicos. Só que ninguém mais compra essa conversa fiada. A semente da dúvida virou uma árvore. A galera dos andares de baixo, a elite da mecânica e do abastecimento, declara greve geral. O Knox, a Shirley e os amigos da Juliette fecham os portões de ferro do andar 144 e se recusam categoricamente a subir para fazer a manutenção dos geradores e a entrega de insumos para a TI e para o judiciário. Se os andares de cima não derem respostas claras sobre o que aconteceu com a Juliette, o Silo vai parar. O Bernard, vendo o império dele ruir, nomeia o Robert Sims oficialmente como seu sombra e vice-comandante.
O Sims aceita o cargo para impor a ordem pela força dos cacetetes, mas começa a ficar desconfiado do próprio chefe. Até a esposa do Sims, a Camille, uma mulher fria, extremamente inteligente e observadora, percebe que o Bernard está escondendo os segredos apocalípticos de todo mundo. E para azedar de vez a marmita do Bernard, o garoto Lucas Kyle, aquele amigo da TI que ajudou a Juliette, começa a fuçar nos registros mais antigos dos servidores. E o Lucas descobre um arquivo confidencial ultra secreto chamado Procedimento de Salvaguarda. Segura essa atrocidade, meu amigo. O sistema central dos silos possui uma rede secreta de tubulações de gás venenoso conectada diretamente no sistema de ventilação de cada andar. Se um silo fugir totalmente do controle e a população se rebelar a ponto de ameaçar o segredo do pacto, os caras lá de cima apertam um botão na central e o gás venenoso é liberado em todos os andares, exterminando as 10.000 pessoas envenenadas em questão de minutos. Eles limpam o silo inteiro de uma vez só para reiniciar o ciclo anos depois com novos embriões congelados. Quando o Lucas descobre essa crueldade inacreditável, o Bernard pega o garoto no pulo mexendo nos arquivos. Em vez de mandar matar o Lucas e gerar mais um mártir na TI, o Bernard condena o garoto a trabalhos forçados perpétuos lá nas minas de ferro profundas do fundo do silo. O Bernard acha que sufocou a ameaça e abafou o segredo. Só que a revolta no Silo 18 tá tão avançada que o povo do andar de baixo já tá fabricando armas caseiras, bombas e escudos de metal. A população tá pronta para arrombar as portas do judiciário e declarar guerra aberta contra os sombras do Bernard. E se você achava que o segredo do capacete e da fita adesiva era o ápice da canalice desse governo, segura o queixo, meu amigo, porque o que a história entrega aqui vai fazer sua cabeça explodir de vez. Lá no Silo 17 destruído, a Juliette e o Jimmy, o nosso querido Solo, começam a trabalhar lado a lado. O Jimmy conhece cada duto de ar, cada esconderijo e cada túnel abandonado daquela estrutura fantasma. Ele leva a Juliette até o coração da sala de servidores do Silo 17. Mesmo com metade dos andares cobertos por aquela água negra e fedorenta, a sala técnica ainda tem resquícios de energia. A Juliette, como é uma engenheira genial, começa a desembrulhar cabos, fazer gambiarras e religar os painéis. A ideia dela é arranjar um jeito de conectar a rede do Silo 17 com a do Silo 18 para mandar uma mensagem, antes que a galera lá se mate numa guerra civil. Só que enquanto ela trabalha no meio da poeira e da graxa, uma parada muito bizarra e assustadora começa a acontecer com a mente da Juliette. Ela começa a ter uns flashes de memória extremamente vívidos e intensos. Lembranças da infância dela que tinham simplesmente sumido da cabeça dela há mais de 10 anos. E é aqui que a história revela um dos maiores segredos de todo esse universo. Sabe a água que 10.000 pessoas bebem todos os dias dentro dos silos? Aquela água repassada, filtrada e distribuída pelos canos centrais do governo? Ela tá batizada, meu amigo. Presta atenção na perversidade dos criadores desse sistema. Os fundadores dos silos colocaram uma substância química e entorpecente na água do reservatório central. Um remédio feito para apagar a memória de curto e longo prazo da população de forma contínua e silenciosa. É por isso que ninguém ali dentro lembra direito de como o mundo era antes. É por isso que as gerações vão passando e as pessoas esquecem as revoltas antigas. A água é literalmente um soro do esquecimento em massa. O governo deixa todo mundo dopado para garantir que ninguém questione as regras malucas do pacto. Como a Juliette passou dias fora do Silo 18 sem beber uma gota da água batizada do reservatório, o efeito do produto químico no organismo dela finalmente começa a passar, e a mente da garota destrava de um jeito avassalador. A Juliette recupera memórias profundas e dolorosas da mãe dela. Ela lembra com clareza das conversas com o pai dela, o Dr. Pete Nichols, e reconecta lembranças cruciais de coisas que o George Wilkins tinha cochichado no ouvido dela antes de ser morto. A Juliette percebe que a tirania do silo é uma teia perfeita. Eles te enganam na tela do refeitório, te matam na fita da roupa e te deixam amnésico na água do almoço. Enquanto a Juliette junta essas peças no Silo 17, a narrativa começa a mostrar flashbacks reveladores dos tempos de antes. A gente finalmente viaja no tempo e enxerga como o planeta era antes de virar essa terra arrasada e cinzenta. A gente conhece figuras históricas do passado, como o Daniel Keane e a Helen Drew, e principalmente o homem que arquitetou toda essa monstruosidade. A gente descobre que os 50 silos foram projetados como um experimento social e de preservação humana em escala global. Os líderes do passado sabiam que o mundo lá fora ia entrar em colapso total por causa de guerras e armas biológicas.
Então eles criaram esses 50 bunkers subterrâneos gigantes com lavagem cerebral, controle de natalidade e apagamento de memória. Tudo para manter a raça humana viva num aquário de concreto, custe o que custar, sob uma ditadura invisível. Depois que a Juliette prova que não veio matar ninguém, o Jimmy respira fundo. Pega um molho de chaves pesadas, digita uma sequência de códigos antigos e abre a porta de um cofre blindado gigantesco escondido atrás dos servidores da TI. E cara, quando aquela porta pesada range abre, a Juliette toma um choque. Lá dentro não tinha só máquinas e fiação velha. O Jimmy estava protegendo uma reserva secreta com caixas de sementes puras, livros históricos intactos. E tinha no silo 17 um pequeno grupo de crianças e adolescentes que conseguiram sobreviver nos andares de cima. Eles eram filhos e netos dos últimos rebeldes que não se mataram na Guerra Civil de 30 anos atrás. Essa molecada cresceu feito bicho no escuro, comendo o resto de ração e fugindo da água podre dos andares baixos. A Juliette olha para aquelas crianças assustadas e a chave vira de vez no peito dela. Ela percebe que não tá lutando só por vingança do George ou para provar que a TI estava errada. A parada agora é salvar vidas de verdade. Só que tem um problemão gigantesco para resolver. Como é que você tira essa galera toda de dentro do silo 17 e leva pro silo 18 sem matar todo mundo sufocado no deserto lá fora? Não tem traje de proteção para todo mundo, e a fita adesiva não faz milagre para uma multidão. Ela percebe que o tempo do silo 18 tá esgotando rápido demais. Se ela não voltar logo para avisar a galera da mecânica, o Bernard vai destruir tudo. A Juliette toma a decisão mais arriscada da vida dela. Ela veste o traje de limpeza novamente, reforça as dobras com a fita hermética do Jimmy e sai pela eclusa do silo 17 para fazer a caminhada de volta pela superfície cinzenta até o silo 18. E galera, se você tá curtindo até aqui, já deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. Esses vídeos dão um trabalho para fazer, e por conta disso eu resolvi dividir ele em duas partes, até porque a terceira temporada ainda está exibindo os novos episódios, e nós já resumimos a primeira e segunda nesse vídeo. Então deixa bastante like para parte 2 que vamos produzir o mais rápido e trazer para vocês aqui no canal. Valeu, e até o próximo vídeo.